Olá a todos, meu nome é Eduardo Lima, sou o atual coordenador do Grupo de Estudos Hermínio Corrêa de Miranda. Hoje, mais uma edição do nosso Pod Espíritos com o nosso querido Maurício Mendonça. Maurício Mendonça é um irmão muito querido há muitos anos, que nós acompanhamos o seu trabalho. Inclusive, Maurício, você é a pessoa que provavelmente mais me ensinou a doutrina espírita. Então hoje efetivamente é um episódio para mim muito especial. Antes de a gente começar a apresentar o Maurício Mendonça, vamos falar sobre o Instituto Casa de João Irmão Francisco. Gente, quem quiser ajudar o Instituto Casa de João Irmão Francisco, aqui é o Pix da Casa de João, tá bom? Casa de João é um instituto que faz há muitos anos um trabalho muito bacana. Todos os meses eles realizam a doação de centenas de cestas básicas. Eles fazem festas à criança, festas dos Dias das Mães para uma comunidade muito carente, próxima à região deles aqui em Fortaleza. Nós acompanhamos o trabalho lá do Wilton Maciel, que é um trabalho muito sério. Quem puder ajudar o Instituto Casa de João Irmão Francisco, está aqui o Pix, tá bom? Sigam as redes sociais e vejam vocês mesmos que trabalho muito bacana. Maurício Mendonça é analista de sistema, pai de 4 filhos, cearense. Conta pra gente, como é que você se tornou espírita? Através da influência de alguns colegas do trabalho, eu não conhecia nada de espiritismo, e eles conversando me passaram alguns livros que eu li, e fui fazendo algumas perguntas, muitas perguntas, e aí acabei tendo curiosidade e fui ver em loco, né? No centro espírita, me indicaram e eu fui conhecer, mas com a intenção de saber se era verdade mesmo. A intenção que eu fui, eu vou ver se esse negócio é verdade mesmo. E aí comecei a estudar e sempre tive esse olho do lado da doutrina espírita e do lado também do lado científico para ficar contrabalanceando, né? Para não satisfazer meu lado mais cartesiano, digamos assim. Você costumava dizer nas nossas conversas, né, que você tem um lado cético muito forte, é isso? É, sim. Como é que isso... Cético e teimoso. Cético e teimoso. É. Como é que esse seu ceticismo lhe ajudou ou não a se tornar espírita? Não é que não tenha ajudado, mas assim, é mais um guia. Porque eu não sou assim de aceitar informações que são duvidosas ou que não são plenamente demonstráveis, né? Então eu preciso realmente de ter indícios, ter uma coisa mais lógica, então, por não dizer científica. Então quando você, por exemplo, se alguém me convidar para ir a pessoa me convida para ir para uma coisa que é secreto, aí eu já estou fora. Porque se é secreto, não vou ter acesso para entender o que é. Só vou ter acesso quando eu estiver lá dentro, então eu não vou. É o meu bloqueio. E quando me disseram que o espiritismo era aberto, né? Que aí eu peguei o livro dos espíritos, eu li o livro dos médios, antes de ir. Aí depois que eu entendi o que era mais ou menos, aí eu disse, agora eu estou pronto para ir lá. Foi por aí. E qual foi, então, alguns autores que você, na área espírita, que primeiro lhe impressionaram? Como eu disse, quando eu entrei no espiritismo, eu busquei muito esse lado científico. Eu lia a parte doutrinária também, mas sempre de olho na parte científica. Então, um dos primeiros livros que eu li nessa área, assim, que me interessou, foi Relembrando Vidas Passadas, doutora Ellen Wambach, né, onde ela fez, né, experiências com mais de 2.000 pessoas, catalogou regressões e comparou resultados. Eu achei muito interessante e passei a me interessar, olhar aquilo ali com uma curiosidade maior, com um interesse maior. E aí segue a vida, vendo vários autores, e vamos só para entrar aqui no Hermínio Miranda, Sim. Que foi também um dos autores que me interessei, mas antes de ler o livro do Hermínio sobre a regressão de memória, que é a memória e o tempo, teve esse que eu falei, da doutora Ellen Wambach, e eu também li outros livros de mediunidade, né, que foi conheci o Hermínio, como acho que todo espírita primeiro conhece o Hermínio por isso, quase todos,
que é Diálogos com as Sombras, né? Onde você vai ver todo aquele trabalho do Hermínio de classificação, de catalogação, de pesquisa. E daí eu gostei do estilo que ele escrevia, e daí foi um pulo para chegar no livro Memória e o Tempo. Aí quando eu li o Memória e o Tempo, aí juntou com o que eu já tinha de informações desse outro livro, e aí eu comecei a realmente entrei mais na prática, né? Eu comecei além de a parte teórica, o Hermínio dava toda a indicação de como é que seria a prática, dava como é que funcionava, os mecanismos, aí daí eu fui estudando mais, aí entrei também para estudar um pouco de relaxamento, de meditação, daí você acaba chegando, hipnose, e acaba chegando na regressão de memória. Foi assim que eu cheguei nesse mundo, né, de regressão de memória, e daí, quando a gente se conheceu, eu estava realmente com foco nisso, a gente fazia os cursos, workshops, e daí, nesses workshops, a gente fazia as observações, né, catalogava também, e começou a nascer esse interesse e escrever sobre isso, né? E daí escrevi algumas coisas com relação à regressão de memória. Se alguém tiver curiosidade, coloque Maurício Mendonça, regressão de memória, que na internet certamente vai ter bastante coisa. Eu te conheci quando você foi ministrar um desses cursos. Eu tive muita sorte lá no Centro Espírita, que eu trabalhava, né? Fazia um trabalho bem peculiar lá, né? Uhum. Eu te conheci e foi muito bacana. Foi muito. Você fundou o IPCE, Instituto de Pesquisa em Ciências Espíritas. Você fez várias atividades, você organizou aqui o primeiro simpósio de Espiritismo e Ciência aqui em Fortaleza, depois organizou o segundo. Eu tive uma participação nesses eventos. Bom, a bem da verdade, o IPCE foi um grupo de pessoas, né, de amigos, conhecidos, que resolvemos, em função de uma carência que tinha na época, esse grupo de amigos, que incluía Vossa Senhoria, resolvemos então fundar um grupo para poder estudar o Espiritismo mais na parte científica, porque a gente percebeu, era claro naquela época, que o tripé do Espiritismo da parte científica estava bem fraquinho, né? Muito carente, praticamente, não vou dizer zero, porque ainda tinha o Hermínio Miranda, alguns outros aqui e acolá, que entravam nessa área, mas no meio espírita mesmo, no movimento espírita, eu me arrisco a dizer que se não for zero, era 0,001. E a gente queria levantar esse aspecto científico no movimento espírita. Naquele momento foi importante, com esse sentido, né? Falta alguma coisa para dizer? Vocês chegaram a publicar há quantos anos existe o IPCE? O IPCE já tem 17 anos. Né? 17 anos. E é claro que ao longo desses 17 anos existem momentos de maior atividade, né? Momentos de que vocês se dedicaram mais à internet, né? Vocês chegaram a publicar 3 jornais antes do boom da internet, né? A internet estava ali nascendo, né? Antes da internet já tinha um jornal mesmo impresso, né? Que a gente fez. E realmente teve várias fases, né? A gente teve essa fase pré-internet e, dado alguns problemas, ocorrências de cada um, a gente dava um intervalo, depois retornava. Voltamos um tempo só na internet, principalmente nessa época da pandemia, que realmente aí complicou bastante. A gente manteve os encontros presenciais, mas a parte de experimentações, evidentemente, não pôde continuar. E aí sofremos um baque, né? Nessa parada aí, estamos ainda tentando se organizar para achar um local. Voltei de São Paulo, ainda não temos atividades
normais, regulares. Se inscreva no canal IPCE, como é que tá na internet? No YouTube é TV IPCE. No YouTube é TV IPCE. Nós temos lá nossos vídeos, lá tem curso. Por que a doutrina espírita teria que se alinhar com a ciência? Por que Allan Kardec falou aquela frase, inclusive? O espiritismo tem que seguir a ciência? Profundo, né? Não, a ciência Kardec, na realidade, no meu entender, eu acho de muita gente, ele, na cabeça dele, o espiritismo era uma nova ciência. Não uma nova ciência com os mesmos princípios e postulados que existiam, filosóficos, quero dizer, na época dele, e tampouco ainda os de hoje, mas na visão dele de uma ciência que possa conduzir a humanidade para uma era de conhecimento, né? Conhecimento pleno, tanto envolvendo os aspectos físicos, mas também os aspectos espirituais. Esse tem que ser o caminho do espiritismo, né? Tem que ser sempre isso. É unir tanto a parte material, a parte do nosso mundo físico, com o mundo espiritual, com ter conhecimento e daí você se desenvolver. Essa no meu entender, é o cerne da questão proposta por Kardec. É alavancar a humanidade no sentido de ter o conhecimento espiritual, não um conhecimento religioso. Conhecimento moral, ok, beleza, show. Mas ter esse direcionamento científico, né, de entendimento do que é a verdade, né? Uma mudança de paradigma. Sim, é isso. Observando a sua trajetória, você buscou, né, as academias, o contato com as instituições científicas, e a época, 20 anos atrás, a gente pode falar isso? Talvez mais, né? Talvez mais. Acho que mais. Os 25. Os 25. A época que eu lhe conheci, uns 20, 25 anos atrás, você fazia parte de... A internet ainda não tinha explodido desta forma, né, mas você fazia parte de grupos de estudo, de listas, né? O debate... Poxa, a turma hoje não sabe, né, que já houve debate por e-mail, né? E você me colocou... Lista de distribuição. Lista de distribuição, debate por e-mail. Era bacana, funcionava, né? E aí, como foi isso? Que listas você participou? Ou participei de uma? Eu participei de algumas, mas teve uma que me marcou muito. Conta pra gente aí. Inclusive o PCE teve lista, não foi também? Teve também. Conta pra gente essa época aí. Quando eu comecei a estudar a parte científica do espiritismo, né, os princípios e tal, então eu me achava assim muito já com alguma bagagem para discutir alguma coisa com as pessoas mais da academia científica, né? Então eu procurei entrar em alguns grupos. Um dos primeiros que eu entrei foi um grupo de cético mesmo, assim, top. Aí eu disse, numa das conversas lá, eu falei, olha, eu tenho algumas ideias interessantes aqui sobre espiritualidade, isso aqui. Aí o camarada disse assim, você já publicou em alguma revista, tipo Nature ou coisas assim? Eu disse, não, então as suas verdades não me interessam. Aí daí eu já não continuei a conversa, né, porque ele já colocou o princípio. Você já publicou na net? Coisa mais natural do mundo. Não, então pronto, você não dá para falar não. Então isso aí foi radical demais. Aí eu mudei para um grupo menos radical, que o pessoal, pelo menos, estudava paranormalidade, né, eventos psi, o grupo lá. Dentro da academia? O Interpsi, né? Da USP, né? Da USP. Dr. Wellington Zangari, né, daquela época. E aí foi uma abertura maior, não tem como negar. Havia a predisposição para a conversa, porque no grupo anterior foi cortado.
Então, nesse outro grupo, eu não posso dizer que eles eram céticos, né? Porque tinha essa perspectiva de alguma coisa não material, mas também não conclusiva, que esse é um grande problema que eu encontrei nesse grupo, né? Que eles não concluíam, né? Sempre a possibilidade de ter paranormalidade e nunca uma disposição, nem que seja por hipótese de trabalho, né? Você tem uma hipótese, você coloca a hipótese e faz os testes em cima da hipótese. Mas se você está sempre só tangenciando o fenômeno, dificilmente isso vai se desenvolver. Mas foi interessante porque houve realmente debates, muito debate, não só comigo, mas tinha outras pessoas que também falavam de reencarnação, de espírito, né, de unidade, mas sempre era conduzido, né, pelos coordenadores do grupo para um fechamento não espiritual. Era sempre nessa aura de dúvida. Se houver psi, né? Então você tem. Então, no primeiro grupo, não havia nem a possibilidade de debate. Não. E neste segundo, o debate girava em torno, não era, então, neste caso, não era nem sobre espíritos, era sobre poder da mente. Poderíamos chamar genericamente de paranormalidade, né? Mas fenômenos psi. Eu acho legal você ter essa avaliação e tal, mas se você não dá o segundo passo, aí, até hoje eu acho que continua do mesmo jeito, né? Não avança. Você fica sempre naquela avaliando e não dá o segundo passo para fazer outras coisas. Senão fica meio... Eu me lembro bem que eu e você, nós tivemos momentos muito bacanas nessas listas, quando nós conhecemos alguns céticos e alguns pseudo-céticos. É outro nível, né? Você poderia explicar para o nosso público qual é a diferença entre o cético e o pseudo-cético? Esse grupo que eu falei, do Interpsi, era interessante porque ele tinha pessoas que eram mais espiritualistas, no sentido de acreditar na intervenção dos espíritos, como eu. Tinha outras pessoas também, poucas, mas tinha. E tinha alguns companheiros lá que eram... aí a categoria que não é mais cético. Cético era o Hélio Zangara, né, que colocava se existir, né? Você tem aí uma ceticidade. Mas existem pessoas que eles estão como numa religião ao contrário. Então eles têm aquela predisposição, uma pressuposição que não existe nenhum princípio que não seja físico. E tudo que você apresentar como evidências vai ser colocado uma hipótese, por mais absurda que seja, para poder não aceitar o fenômeno, né? Você vai ter, mesmo que seja ridículo, absurda. Às vezes, para explicar uma coisa, você vai dar um exemplo, né? Um caso de um pesquisador que escreveu sobre uma partida de xadrez, né? Foi convidado um médium para jogar xadrez com um campeão, na verdade era vice-campeão da época, o Viktor Korchnoi. É um russo que foi para a Hungria. E aí o Viktor Korchnoi, ele é um grande mestre, vice-campeão na época do Karpov, né? O Karpov era sensacional e ele não teve chance de ser o campeão, mas era o vice-campeão também, era altíssimo nível. De jogar xadrez, era por correspondência, e o adversário era um espírito a ser contactado no além para ver quem é que aceitava. E quem se dispôs a jogar xadrez foi um campeão mundial do século começo do século XIX, acho que era antes do século XIX, chamado... Me ajuda aí. Então vamos lá. Marox. Pronto. Marox. Então vamos lá. Até aqui. Então, grande mestre de xadrez vivo, vice-campeão do mundo, aceitou jogar uma partida com um grande mestre já falecido de xadrez. Marox. Através, obviamente, de um médium. Isso. E aí...
houve esse embate, né, entre os dois, com a intermediação do pesquisador, que passava as jogadas de um para o outro, e o suposto espírito, vamos chamar assim, ele jogou com uma maestria gigante, e pior do que isso, além disso, ele jogou no mesmo estilo que jogava o jogador antigo, né, o falecido Marox. Ele não ganhou a partida, mas até porque ele jogou num estilo atrasado, né, para poder mostrar realmente quem ele era. Bom, é um caso complicado, aí você pode pensar um monte de coisa aí do que pode ter acontecido. Lembrando que na época não tinha computador, nessa época que houve essa pesquisa, não tinha computadores para jogar, simular a partida, né? Não tinha que ser na mão mesmo. E aí, tudo bem, assim, você pode ter vários questionamentos, dizer que houve algum tipo de fraude por parte do pesquisador, que arranjou outros jogadores para jogar e tal, mas o médium não sabia jogar xadrez. E aí a explicação desse cético, né, é que eu insisti, aí disse, não, mas aí quanto tempo demorou essa partida? Porque era por correspondência, cada lance demorava 1 ou 2 dias. Não sei qual foi o tempo exato, mas foi um tempo alongado por causa disso. Aí eu disse, mas nesse tempo aí ele aprendeu a jogar xadrez e pelo amor de Deus, assim, é um absurdo a pessoa ser cético, legal, mas ser cético e falar absurdos, né, querer explicar uma coisa, você não consegue aprender xadrez em 6 meses para jogar num livro de nível campeão mundial, nem se você for um gênio, né, o cara é um gênio, mas mesmo assim não vai conseguir, mas vai ter que demorar aí alguns anos, participar de torneios, várias experiências, partidas, para algum dia jogar no nível de grande mestre, né? Então, assim, isso é um exemplo. Teve várias outras coisas que, para explicar o fenômeno, você subverte a lógica, passa a criar uma outra hipótese que é muito mais improvável do que a original, né? Um cético verdadeiro diria assim, não, esse fenômeno é anômalo, não dá para explicar de acordo com as leis da psicologia ou sei lá o que. Não existe explicação. Ponto. Né? Aí você vai atrás e quem quiser acreditar, quem não acredita. Mas você buscar uma explicação que não faz o menor sentido, aí já é outra categoria, já não é mais ceticismo, aí é pseudo-ceticismo. Né? Que é próximo já do fundamentalismo. Torna-se um fundamentalismo. Você aceita tudo menos a hipótese que você quer combater. Pode ser qualquer absurdo. Então, o pseudo-cético, ele seguia nessa vertente aí. Esse confronto entre um vivo e um morto ficou conhecido na história do xadrez como a famosa partida espiritualista entre Korchnoi e o fantasma de Geza Maroczy. Ao analisá-la, o ex-campeão sul-africano de xadrez, Vernon Knapp, declarou: esse nível não poderia ter sido alcançado pelo médium mesmo após um grande treinamento. Teve vários casos, né, de vários tipos de coisas que a gente vai fazendo e colecionando essas informações para chegar. Como foi o caso do Isaac Newton? Ele não é bem pseudo-ceticismo, mas é uma barreira. Isaac Newton foi um outro grupo que eu participei também, né, mas era de ciência, lista de ciência. E também era mais ou menos nesse nível assim, de pseudo-ceticismo. E aí eu escrevi um texto falando do Newton. E aí, porque lá tudo tinha que ser todo científico e tal, eu escrevi sobre Newton, né? Era assim, o mago Newton. Aí eu falava só das coisas que Newton fez que não era científico, né? Ele estudava alquimia, a Bíblia, decifrava códigos da Bíblia. Então tinha uma série de atividades extracurriculares, digamos assim, acadêmicas do Newton, que ele acreditava e que ele fazia fora do rigor da academia. E aí o pessoal não gostou muito, não, porque eu escrevi mostrei um Newton místico, né? Perguntado quais foram as suas intenções. Quais são as suas intenções em mostrar isso aqui? O pessoal escrevendo sobre, né?
Isso é assim. Bom, primeiro assim, o Hermínio Miranda, ele tem uma característica de, como ele se autodefinia, escriba. Então ele transita em diversos temas, assuntos. Ele fala tanto da parte doutrinária, parte científica, realmente uma pessoa fantástica, né? Então, assim, num período que o Espiritismo carecia, né, de pesquisas, a gente pode dar uma regressãozinha aqui, né? Eu sempre reclamei, você chega no Centro Espírita, vai estudar o aspecto científico da doutrina espírita, no Oeste. Aí daí é apresentado para a gente alguns nomes que no mínimo é do século XIX, né? Aí vamos lá, depois de Kardec tem Aksakov, não sei quem, assim, personagens, Nestor Bozano, aí você, memória aqui vai trazer já um lugar de nome. Mas aí para no século XIX. No máximo avança até o século, no início do século XX, né? 1920, por ali, e morreu. Não tem mais grandes nomes de pesquisadores espíritas. E aí foi uma escassez muito grande. E um dos primeiros nomes realmente que você pode trazer como quem resgatou essa característica do espiritismo, notadamente no Brasil, é claro, nos Estados Unidos teve também o Ian Stevens, que faz mais ou menos na mesma época. Mas no Brasil, muitos poucos, na época dele não teve nenhum, com certeza, mesmo Hermínio Miranda. Então, você começa a ler a obra do Hermínio e vai percebendo a importância que ele tem em trazer os temas de volta, né? De pegar as pesquisas mais novas, né? Falando do próprio Stevens, que ele trocou correspondência com ele, inclusive, para algum trabalho. E trazer autores, como esse outro livro, Alquimia da Mente, que resgata muitos pesquisadores do passado também e dá uma roupagem mais nova, né? Alquimia da Mente, que eu falei, esse outro aqui. São dois livros irmãos aí, né? Alquimia da Mente e Memória do Tempo. Então, ele vai pegar nos autores do passado muita coisa, mas atualiza para a época dele, logicamente, e já dá uma nova visão da mente, do tempo, para poder a gente começar a entender coisas melhores. E aí ele dá um passo para fazer pesquisa de regressão de memória, publicou casos, né? Como foi a grande pesquisa lá com o Luciano dos Anjos, Eu Sou Camille Desmoulins, né? Um livro fantástico, né? Que vai ser relançado agora, muito legal. Então, assim, para quem tem assim uma tendência, uma vontade de entender um pouco dos mecanismos científicos e não é um especialista da área para ler outros livros em inglês, etc., o Hermínio oferece uma gama de livros que dá para a gente mergulhar e entender o básico e, se quiser, aprofundar os estudos nas obras que ele indica. Então, assim, para mim foi assim, meu autor preferido, né? Realmente, dentro do Espiritismo, é o Hermínio Miranda. Eu tô excluindo, evidentemente, os livros, dois tipos de livros, que é os livros de romance, tem também suas vantagens para quem gosta, os livros evangélicos, que também são bons para quem, né, tem mais essa tendência, mas como eu tinha mais essa visão mais científica, então o Hermínio preencheu esse vácuo, né, digamos assim. Quais livros do Hermínio você indicaria para quem está nos vendo agora e quer ter uma iniciação? Eu acho que a própria sequência que eu fiz já é suficiente.
que é, primeiro, é o básico mesmo, que é a mediunidade, né? A diversidade dos carismas. Diálogos com as sombras. Diálogo com as sombras. Né? Então você ali vai ter o primeiro contato com a prática mediúnica mais realista, né? Você vê ali um espírito conversando, dialogando, e ele retrucando. Então, e as características, então, é muito importante para quem trabalha no mediúnica, por exemplo, é fundamental. Depois, a sequência que você falou, né, que é a diversidade dos carismas, né, que aí Está bem ali. São 2 volumes, e a quantidade de informações, de casos que você absorve e obtém nesses livros são gigantes. Então, na área da mediunidade, é claro que eu estou fazendo um resumo, né? Tem vários outros livros, né? Dezenas de livros, mas depois você... mas eu queria entender de regressão de memória. Então, esses 2 livros aqui são fundamentais, né? Eu li primeiro esse, depois esse, mas agora seria mais interessante, eu indico ler primeiro esse, Alquimia da Mente, pra você entender a cabeça primeiro, né? E o espírito também. Depois, a Memória e o Tempo, aí sim que ele vai tratar de como é o mecanismo da regressão de memória, na Memória e o Tempo. Quando eu comecei a ministrar esses cursos, esses workshops, não tinha a pretensão de demonstrar ou provar nada. Era mais na intenção de aprender. Então, eu já tinha toda a parte teórica, já tinha feito alguns experimentos, mas não tinha tido assim, uma quantidade suficiente. E durante os workshops a gente tinha a oportunidade de exercitar e praticar muitas dessas experiências. No meu caso, teve várias coisas, mas um que foi realmente mais interessante e digno da gente falar aqui foi um cidadão que, durante a regressão dele, ele se viu numa época próximo ali à idade zero cristã, perto de Jesus, né? No entanto, na conversa que eu tive com ele, e ele em transe, que eu percebi que a data era aproximadamente aquela, pela descrição que ele fazia, ele perguntei se ele conhecia Jesus, ele disse, não, nunca ouvi falar. Então, eram 80 anos após Cristo, então não era tão divulgado assim. Ele morava na região do Eufrates, ali, Iraque, Irã, naquela época. Mas ele disse que não, ele era judeu, né, mas não tinha escutado falar de Jesus. Aí tudo bem, eles gostavam muito de dinheiro, era um comerciante e tal. Mas o que foi mais importante foi o seguinte, porque eu perguntei 2 coisas que eu só pude resolver o enigma depois. Eu perguntei qual era o ano que eles viviam, né? Primeiro eu perguntei qual era a situação política, né? E ele disse que vivia sob o domínio romano. E eu perguntei qual era o ano. Ele falou o ano 800. 800. E aí, eu disse, ok. E daí eu perguntei, e quem era o imperador romano nessa época? Aí disse, era o 5º depois de César. 4º ou 5º, agora a memória não está muito boa. Mas vamos lá, o 5º depois de César. Aí outras perguntas de local, de religião e tal, normal. Mas aí ficou bem nítido esses pontos, né? Era o 5º depois de César e o ano 800. Aí daí depois eu anotei tudo e tal, e eu fui analisar todos os casos, e nesse caso eu fiquei num problema, porque você que é historiador sabe, né? No ano 800, o Império Romano já tinha ido para o Beleléu. E aí eu fiquei tentando ver, mas como? Era tão... Ele falava com tanta segurança, aí daí que eu dei o estalo, sim, mas qual o calendário que ele estava se referindo, né? Aí daí eu me coloquei no lugar dele, se eu estivesse no lugar dele, alguém me perguntasse sobre isso, o que é que responderia? Ia usar o calendário corrente, que era o calendário romano. Então, o ano que ele se referia era 800, mas não da era cristã, e sim da era romana.
E aí eu fui ver que o ano 800 correspondia ao ano que governava o quinto imperador de Roma, né? Quer dizer, um detalhe desse, houveram outros também, não vou falar tudo aqui, mas é um caso super interessante porque não houve nenhuma tentativa, nem minha como operador, né, da regressão, nem muito menos a pessoa, porque não estava em pauta isso, e aliás essa pessoa nem sabe disso, que é um dos que se deu dessa forma depois, não havia interesse para haver essa pegadinha, né? E aí você vai criando convicção com esses pequenos detalhes, entretanto, muito precisos, que dificilmente haveria por outras hipóteses, né? Pesquisas que hoje tem de regressão de memória, tem de reencarnação, que ainda já é desde a década de 70 do século passado, da mediunidade, estão muitas avançadas, mas ainda num círculo fechado. Quando a gente começou, você lembra bem disso, quando a gente começou no IPCE, o terreno era muito seco, né? Muito árido, quase não tinha nada na universidade, quase, não sei se é quase, era zero, né? Era zero. E houve assim uma lenta progressividade, teve um progresso pouco ainda, mas comparado com o que tinha, se não tinha nada, era zero. E hoje a gente está com algum tipo, está muito bom, comparado, né? Porque assim, as pesquisas são de qualidade. Se você analisar o próprio livro do Ian Staples, da década de 70, é impressionante a qualidade das pesquisas. Vamos falar um pouco desta obra aqui. A Stevenson, casos, aqui na capa não tem, né? Mas ele teve o cuidado de colocar casos que sugerem, né? Sugestivos de reencarnação, né? O que você pode falar desse livro aqui, Maurício? O espírita que não leu ainda esta obra, o A. Stevenson, era espírita, Maurício? Não era espírita. Ele era um pesquisador que ele se interessava por fenômenos paranormais, né? De certa forma. E quando ele foi instado, né, a ter contato com casos que sugeria algum tipo de reencarnação, ele realmente se dedicou a isso, pesquisou bastante, quase décadas de estudos, e fez um trabalho de qualidade. Hoje, 2022, 3 de dezembro de 2022, hoje a ciência não aceita a vida após a morte. A ciência não aceita a existência de espíritos. É isso, Maurício, ainda? E o movimento espírita teria algo a fazer a respeito disso? Tem algumas ideias. A mais básica era que nos centros espíritas que fossem mais estruturados, tivesse núcleo de pesquisa, como tem, por exemplo, na Federação do Espírito Santo. Então, você tem um núcleo de pesquisa e ali você faria estudos e também experimentações, se fosse o caso. Aqui existe um embrião, lá no Lade Clara. Um embrião. Assim, tem alguns feitos as análises, feito algumas avaliações, né, dos tratamentos, e é legal isso aí, mas é um embrião ainda. Eu acho que falta, talvez, as próprias federações, né? Não sei se seria possível em cada centro espírita grande, mas pelo menos na federação ter um núcleo de pesquisa que você poderia oferecer cursos de iniciação científica. Isso já existe isso em alguns locais, principalmente no Espírito Santo, que eu conheço. Mas é a exceção. Workshops, realizar eventos. Teria que ter uma política, um direcionamento, né? Assim, começando lá da FEB, e ter um grupo que vá estruturando embaixo, para que as pessoas em cada centro espírita, pelo menos, fossem
recebesse essas informações. Mesmo que não fosse fazer pesquisa, mas o cara tinha que entender o que era ciência, qual a relação da ciência com o espiritismo, qual a importância. O que a gente conversou aqui. E os cientistas que vão assistir esse nosso programa, eles devem então se aproximar mais desses fenômenos? É o básico, né? Se achar que esses fenômenos merecem ser estudados, eles devem ser estudados, né? Mesmo que seja para refutar a hipótese. Você olha, não, eu acho que mediunidade é só uma dissociação da personalidade e tal. Então vamos pesquisar isso, porque é muito importante, porque daí vem informações, vem livros, uma série de recursos, de informações, textos. Então, é interessante que se estude isso. Como se utilizar isso para o bem da humanidade? Mesmo que não tenha nada a ver com espírito. Então, tem que ser estudado. Nós notamos naquelas listas de debate acadêmicas, né? Eram listas acadêmicas, né? Havia muitos estudiosos sérios que, por incrível que pareça, né, Maurício? Acho que você lembra bem, não faziam a mínima ideia do que acontecia numa mesa mediúnica. Uhum. É por aí, Maurício, também? Isso, você tem que ter o conhecimento. As pesquisas do Alessandro foi fundamental para isso aí, né? Porque a gente até no jornal escreveu lá, né? Como um título lá, que ele fez uma pesquisa para demonstrar que os médios não eram loucos, né? Então é importante, mesmo que seja para isso. Vamos estudar. Será que esse povo é louco? Vamos estudar. Não são loucos. Eu fui convidado para dar uma grande coisa. Fui convidado, ministrei uma palestra no curso de medicina aqui da Universidade Federal sobre medicina e espiritualidade. À época eu mandei um e-mail para um médico, professor responsável da mesma disciplina, não vou dizer qual é a universidade, pedindo uma bibliografia, alguma referência que ele utilizava, né? A resposta dele foi lacônica, né? Não me interessa por isso, não me interesso por esse tema. Não tenho interesse por esse tema. Então, um professor universitário que estava totalmente fechado a uma perspectiva dentro da disciplina dele, Maurício. Não era um assunto fora. Tá. Agora, se isso está dentro de uma área que eu trabalho, que isso vai influenciar nas minhas ações, nas minhas ideias, aí já fica a obrigação de ter que estudar, analisar e ver. Se eu tivesse que fazer um documentário sobre isso, né, trabalhasse numa televisão, que fosse incumbido de fazer um trabalho sobre isso, então eu teria que estudar, né, fazer. Mas por enquanto não apareceu, então. Bom, antes de eu te fazer a última pergunta, tem um médium famoso no Brasil, não vou citar o nome dele, mas ele é bastante famoso, ele é espiritualista, ele não se diz espírita, ele é universalista. E ele contou, certa vez, que ele aceitou ser experimentado, né, por estudiosos sérios, né, porque ele alega que sai do corpo, né, e tem experimentos e tal, mas ele ficou profundamente incomodado, porque queriam que ele saísse do corpo da forma controlada de um laboratório, né. E ele falou, olha, eu topo fazer o experimento, mas eu quero fazer aqui, dá para ser aqui na minha casa, num ambiente parecido com a minha casa, em determinadas condições que eu estou acostumado. E os estudiosos, eles não aceitaram, e até onde eu sei, infelizmente, o estudo não aconteceu. Então também é preciso que, por um lado, o movimento espírita realize, amplie, e ao mesmo tempo, por outro lado, os cientistas eles estejam prontos para entrar em contato com um fenômeno que eles não conseguem controlar, como diria Allan Kardec, como uma pilha voltaica, Maurício. É isso? Para você, o seu objeto de estudo, você sabe bem disso, cada objeto de estudo tem sua própria maneira, seu método de fazer a pesquisa, né? Esse objeto vai ter que ser feito no local adequado, nas condições adequadas. Isso tem que ser entendido. Então, para estudar um fenômeno paranormal, o anômalo, o espírita, seja lá qualquer, você tem que observá-lo da maneira que ele ocorre. E não querer que ele ocorra da maneira que você quer observar, né? Como, por exemplo, fez o Aristides. Exato. É isso aí. Como é que ocorre? Ocorre assim, então tem que estudar assim.
porque senão você está interferindo no fenômeno. Né? A ciência enganou-se quando quis experimentar os espíritos como faz com uma pira voltaica. Foi mal sucedida, como devia ser, porque agiu pressupondo analogia que não existe, e depois, sem ir mais longe, concluiu pela negação, juízo temerário que o tempo se encarrega de ir emendando diariamente, como já fez com tantos outros. O que não tem é subsídio, ajuda dos centros espíritas. Né? O movimento espírita não colabora, mas existem pessoas fazendo. Isso é legal. Maurício Mendonça, a última pergunta, a mais fácil. Você que estuda regressão de memória, estuda ciência, estuda fenômenos anômalos, foi professor de ESD, enfim. Maurício Mendonça, o que é a vida? A vida é um sopro de inconsciência. É um grande sonho, né? A gente está vivendo aqui. E um belo dia, eu acho que todo mundo vamos acordar. Só depois de acordar, vá sair, se mostrar pra vida. Cada um tem o seu momento pra sorrir, pra chorar, pra amar, pra andar, prosseguir. Há de vir seu instante pra seguir. Tem que primeiro acordar.